Olá, boa tarde, ótima segunda-feira. O NT Sul começa agora ao vivo de Cachoeira do Sul para cerca de 200 municípios do Brasil em canal aberto. Vamos aos destaques de hoje. Balanço exclusivo para cadeirantes retorna à Praça de Cachoeira do Sul. O balanço adaptado para cadeirantes retornou à praça do bairro Soares, mas com o cercado. Cercado esse que deverá ser retirado conforme o comportamento e a educação dos cachoeirenses que respeitem o brinquedo como exclusivo para os cadeirantes. Taxistas inconformados com o número de transportadores ilegais. Prefeitura de Cachoeira do Sul alega dificuldades para fiscalizar e comprovar irregularidades. É o tipo da coisa que aquele que estiver fazendo uso desse serviço, se for abordado, é óbvio que ele vai dizer que ele está ganhando uma carona. Jamais a pessoa vai dizer, não, eu estou pagando para ele me transportar. Então é de difícil prova esse tipo de coisa. Rio Grande do Sul gera 13 mil vagas de emprego em fevereiro. Você vai ver em reportagem especial tudo sobre o tratamento da água consumida em Cachoeira do Sul. O NT Sul mostra para você quais são os caminhos que percorre a água que você consome e qual o tratamento que ela recebe aqui na estação da Corsã. Participe com a gente através do WhatsApp 51997697129, 997697129 ou pela página do Face, facebook.com/TV Cachoeira. A enquete de hoje quer saber como está a qualidade da água que você recebe na torneira de sua casa. É boa? Tem cheiro ou gosto? Você acha que precisa melhorar? Mande a sua opinião. O NT Sul está no ar. Abre amanhã a Feira do Peixe Vivo de Cachoeira do Sul. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, em parceria com o produtor rural Hernani Halber, vão promover a feira entre terça e quinta-feira. Serão comercializadas espécies variadas de peixes com preços entre R$ 12 e R$ 15 o quilo. A venda acontece, portanto, na Feira Livre Municipal, das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Já na capital, em Porto Alegre, a tradicional Feira do Peixe começou a funcionar às 10 horas da manhã desta segunda-feira no Centro Histórico de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez. E hoje aqui no NT Sul você vai ver como funciona uma estação de tratamento de água, em reportagem especial de Lena Caetano. É daqui a pouquinho e a gente abre agora uma enquete, como já destacamos aqui na escalada do jornal. Como está a qualidade da água que você recebe na torneira da sua casa? A água que você recebe é boa? Tem algum tipo de cheiro? Tem gosto? Porque a gente recebe constantemente aqui na TV mensagens deste tipo, desta natureza, não é? Você acha que precisa melhorar este serviço? Mande a sua opinião através da nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, também pelo WhatsApp, 51997697129. Estou aguardando a sua participação. E depois de anos de espera, começaram as obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A previsão é que o novo terminal de passageiros fique pronto até outubro do ano que vem. Já a ampliação da pista deve ser concluída em 2021. A primeira pá de areia da ampliação foi colocada por autoridades e a direção da Fraport, a empresa que detém a concessão do aeroporto. Na solenidade, o governador do estado disse que ela é uma das 5 obras mais importantes para a economia do estado em uma década. Não estamos aqui falando somente do montante dos recursos financeiros, mas principalmente do efeito multiplicador de benefícios para a nossa economia, em termos de logística, geração de renda, geração de emprego, atração de turismo e de negócios. A expectativa é de que sejam gerados aproximadamente 1.000 empregos diretos. Uma rodada de negociações vai apresentar empreendedores locais para o consórcio responsável pelos trabalhos. Faz total sentido. Ele disse que será organizado com a Fraport, mas com certeza a gente vai se engajar nisso também, porque nós temos o próprio interesse de pegar os melhores parceiros locais da região. Absolutamente, faz totalmente sentido e tem que ser rapidamente organizado. Entre as obras previstas estão a ampliação do terminal de passageiros, a implementação de novos sistemas para o gerenciamento de bagagens e pontos de embarque e estacionamentos. Serão 600 milhões de reais em investimentos, com previsão das obras estarem prontas em 2021. A expectativa maior é pela extensão da pista do Aeroporto Salgado Filho.
A pista deve ser aumentada em 920 metros. Com isso, vai ser possível receber aviões de carga maiores e aumentar a oferta de voos internacionais. Mas para isso é preciso concluir a remoção de 380 famílias que moram no entorno, na área que vai ser a zona de segurança da pista. A executiva-chefe da empresa cobrou das autoridades locais a remoção. As famílias devem ser reassentadas em um condomínio do Minha Casa Minha Vida, na zona norte da cidade, que foi desocupado há algumas semanas. A prefeitura nega que existam entraves para a remoção, mas admite que vai precisar recadastrar os moradores. Tem alguns interesses locais, provavelmente de alguns agentes ilícitos ali, que tornam a atividade um pouco mais difícil. Há uma disponibilidade integral da Fraport em fazer o que precisa ser feito. A Prefeitura também avançou muito nos empreendimentos com a Caixa Econômica Federal, uma grande parceira. Então esses não são os entraves. Locais para as famílias existem, são locais mais dignos, melhores, com uma estrutura muito mais qualificada do que evidentemente eles vivem hoje aqui na Vila Nazaré. As obras do aeroporto começaram em outubro de 2013 e deveriam ter sido concluídas em 2016. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou para 1h30 da tarde desta segunda-feira o julgamento dos embargos declaratórios do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é a última fase do processo em segunda instância. Se o recurso for rejeitado, o político estará nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que decide se ele será preso ou não na próxima semana. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, julga a partir da 1h30 desta segunda-feira o recurso apresentado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão que o condenou em segunda instância e aumentou a pena do ex-presidente no caso do triplex em Guarujá, os chamados embargos de declaração. Esse tipo de recurso serve para tratar de possíveis omissões, contradições ou obscuridades na sentença. Se o tribunal entender que alguma dessas questões levantadas pela defesa procedem, pode haver alterações, inclusive na pena imposta ao ex-presidente. Lula foi recebido no domingo em São Miguel do Oeste, no estado catarinense, com uma verdadeira chuva de ovos. Manifestantes contrários ao petista atacaram os ônibus que traziam a caravana de Lula. O ex-presidente, condenado pelo TRF4 em Porto Alegre a mais de 12 anos de prisão, participou na manhã de domingo de um ato com agricultores familiares em Nova Erechim, Santa Catarina. As pedradas chegaram a trincar os vidros de 2 dos 3 ônibus que integram a caravana, entre eles o veículo em que Lula viajava. Quando a caravana parou, os limpadores de para-brisas dos ônibus foram arrancados, diversos ovos atirados contra os vidros dos veículos e depois as pedradas. Cerca de 30 manifestantes fecharam o trevo de acesso à cidade. O deputado federal Luiz Carlos Reins é o pré-candidato do Partido Progressista para a eleição de governador do Rio Grande do Sul. O nome foi definido durante a pré-convenção do partido, realizada sábado na sede da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Dos cerca de 2.800 filiados ao partido de todo o estado, participaram do evento. Nascido em Candelária, no Vale do Rio Pardo, Reins ocupa o 5º mandato na Câmara dos Deputados. Na última eleição, foi o candidato mais votado ao cargo no estado, com cerca de 162 mil votos. 12h09, hora de Brasília, hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul, através do WhatsApp, o número é 51, código de área 51, 997697129. Você manda a sua opinião, o seu recadinho, a sua sugestão de reportagem. Nós estamos perguntando hoje aqui no NT Sul, como é que está a qualidade da água que está chegando na sua casa? Está boa? Você acha que deveria melhorar? Você está satisfeito com esse serviço? Mande a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente tem reportagem especial mostrando como funciona todo o serviço de tratamento da água para que ela possa chegar perfeitamente até a sua casa. A gente já tem participações aqui através do WhatsApp com a gente o Célio Gonçalves, ele é de São Miguel Paulista. Grande abraço, Célio. Tudo de bom para você. Obrigado pela participação. Tem mais mensagens já pelo WhatsApp, pelo Facebook também.
Pelo Face, a Glaci Rodrigues, acho que é isso. Bela iniciativa da Prefeitura de Cachoeira do Sul, diz aqui, que os cachoeirenses saibam preservar. O assunto é sobre a colocação de um brinquedo para cadeirantes em uma praça, né? Aqui do município da cidade de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho a reportagem no ar aqui na Novo Tempo no NT Sul. Em instantes, aqui no NT Sul, balanço para cadeirantes retorna à praça do bairro Soares. O balanço adaptado para cadeirantes retornou à praça do bairro Soares, mas com o cercado. Cercado esse que deverá ser retirado conforme o comportamento e a educação dos cachoeirenses que respeitem o brinquedo como exclusivo para os cadeirantes. Taxistas inconformados com o número de transportadores ilegais em Cachoeira do Sul. A Prefeitura alega dificuldades para fiscalizar e comprovar irregularidades. É o tipo da coisa que aquele que estiver fazendo uso desse serviço, se for abordado, é óbvio que ele vai dizer que ele está ganhando uma carona. Jamais a pessoa vai dizer, não, eu estou pagando para ele me transportar. Então é de difícil prova esse tipo de coisa. E tem ainda os números de emprego divulgados pelo CAGED na sexta-feira. E no comentário de José César Pereira, os fatores históricos que geraram atraso para Cachoeira do Sul e as novas chances que o município recebe. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta ao vivo aqui na TV Novo Tempo. O balanço para cadeirantes da Praça do Bairro Soares, em Cachoeira do Sul, foi reinstalado no mesmo local. Agora com algumas mudanças e uma campanha de conscientização pelo uso adequado do brinquedo. O mau uso do balanço adaptado para cadeirantes, instalado na Praça do Bairro Soares, foi o gatilho de uma polêmica que tomou as redes sociais e colocou o brinquedo no centro das discussões. Dia 18 de fevereiro, o pequeno Mateu, de 5 anos, não cadeirante, sofreu um acidente com o balanço enquanto empurrava outros amiguinhos e teve fraturas na perna. Logo em seguida, por já estar danificado, o brinquedo foi recolhido pela empresa doadora para conserto. Cadeirantes como o Gilberto e a mãe dele, a Enedir, ficaram inconformados e temeram que o único brinquedo público adaptado não retornasse. E aí, cadê o balanço? Desmontaram. Desmontaram. E agora, Gilberto? Por quê? Por que desmontaram? Porque também... Porque tinha muita criança. Tinha muita criança? Será que por isso que desmontaram? E agora tu vai ficar sem... Estragaram? E agora tu vai ficar sem balanço? Mas amanhã ele arruma. Não é? Arruma. Amanhã arruma o balanço? Por que tiraram o balanço da praça? Quem tirou? Quando eu vi, eu não estava mais aqui. Na última sexta-feira, o Gilberto retornou à praça todo feliz. Ele sabia que o balanço estava de volta. Vai de volta. O que está de volta? O balanço? Tu tá contente? Tu tá feliz, carinha? Sim, o Gilberto estava feliz. E não era só ele. Outros cadeirantes também foram à praça receber o balanço de volta. Moacir Marzari, diretor executivo da empresa doadora, também estava lá. Segundo ele, para evitar novos acidentes e para que as pessoas se adaptem à proposta de um brinquedo diferente, houve necessidade de colocação de um cercado de contenção. Quando tudo isso aconteceu, o que se pensou é que o balanço seria retirado definitivamente da praça. No entanto, Moacir, a empresa adaptou, adequou, melhorou, trouxe de volta e agora com uma campanha em andamento. Sim, foi exatamente isso aí que aconteceu, né? Que a ideia da empresa sempre foi de trazer uma cadeira para o pessoal, povo da comunidade de Cachoeira. À medida que deu um problema, né, que a gente sentiu, recolheu esse balanço e nos preocupou e cercou de pessoas para nos ajudar, fazendo uma forma que dê bem mais segurança. Um brinquedo similar a esse já existe ali na PAI, nós fizemos há uns 3 anos atrás, sem proteção, sem nada. Está lá, está à disposição ali o pessoal há vários anos brincando e nunca aconteceu nenhum problema. A gente trouxe a mesma ideia para cá, aqui na praça, só que deu aquele probleminha ali, então a gente acha assim que
por poucas pessoas que ocasionaram isso aí, a ideia da empresa é beneficiar o grande número de pessoas que têm com deficiência. É a intenção da empresa continuar parceira da prefeitura e, quem sabe, disseminar esse brinquedo em outras praças, em outros pontos da cidade? É a intenção, sim, porque as declarações que a gente ouviu do pessoal lá da própria PAI foram muito interessantes e até a gente se sentia muito motivados, né? Tinha pessoas assim que contavam que o sonho um dia de realizar é brincar num brinquedo igual uma pessoa comum. E eles não tinham esse sonho. E com esse brinquedo que estava ali, eles conseguiram realizar esse sonho. E outras pessoas também que eu achei muito importante, que eu lembro agora, que uma pessoa que estava no balanço, dizia assim, que coisa interessante, que coisa feliz, eu sentindo o vento correndo nos meus ouvidos, uma coisa que jamais ia imaginar isso aí. Então, tantas outras palavras de conforto, vamos dizer assim, que levou a empresa também a fazer, ajudar a comunidade nesse aspecto aí. O arquiteto Osni Schroeder foi voluntário na elaboração do projeto de segurança do balanço. Ele disse que houve muita discussão sobre a colocação ou não do cercado. O cercado, ele é até um desafio para a comunidade, né? Ali tem uma placa dizendo que um dia ela pode ser retirada, né? Que esse cercado é provisório. E ela vai ser retirada o dia que nós entendermos como comunidade de que é possível retirá-la, porque o seu uso será exclusivo, né, e restrito a pessoas cadeirantes. Esse cercamento que se fez de uma maneira segura, ela é uma medida provisória até que as pessoas se conscientizem de que realmente é um brinquedo para criança e para cadeirante, pessoas com deficiência física. E agora se vê a alegria das mães, a alegria das pessoas, né, que trazendo os seus filhos para que eles se divirtam de uma maneira salutar. E agora aqui nós estamos dando uma amostra de que nós podemos sim, todos unidos, fazer com que as crianças tenham um brinquedo adequado. E que sirva como incentivo não só para Cachoeira, né, que outras cidades vejam e que seja melhoria para todo mundo, porque todo mundo está ganhando. E que as crianças respeitem também, que os pais incentivem, que saia no jornal, que saia nas rádios de Cachoeira, que os meios de comunicação passem essas informações de que não é que as outras crianças não possam vir perto, que não possam ver, mas que não sejam usadas palavras tão pesadas como foi usada quando foi retirado o balanço, de que por culpa deles aconteceu alguma coisa de má para alguém. Não, aconteceu por falta de informação e isso está precário no mundo, está faltando informação em vários aspectos. A coordenadora do projeto de humanização das praças e também primeira-dama do município, Jussara Gnatti, também acompanhou a retomada do brinquedo pelos cadeirantes e se confessou emocionada com a segunda reinauguração do balanço. Então a alegria que foi retratada ali pelas crianças no balanço, nossa, emociona a gente, é muito emocionante. Eu fico, esse balanço já tinha vindo e foi por excesso de peso. Realmente todo mundo já sabe disso, que a solda trincou em cima, então agora voltou e as pessoas eu acho que vão ajudar a cuidar, que no máximo ali são 2 pessoas, o cadeirante e o acompanhante. Eu fico muito feliz e muito emocionada e muito agradecida pela parceria Agropertences ao seu Moacir. Esse tipo de brinquedo é a intenção sua, que se preocupa com a humanização das praças, disseminar em outras praças, em outros espaços? Sim, o Gnatti até já fez o pedido para o seu Moacir que esse brinquedo vá para outras praças também, com certeza a gente vai fazer sim. A alegria foi também dos familiares e dos cadeirantes que ansiosos esperavam a vez de usar o brinquedo. E quando foi a vez do Gilberto, então... Tá feliz com o balanço, Gilberto? Tá feliz? Tu queria balanço, cara? Tá de volta? Ai, Cátia. Como é que é para te ver a alegria do teu filho com o brinquedo de novo na praça? É maravilhoso, ele fica tão feliz. E as outras crianças também, por isso que hoje eu fiz questão que viesse outras mães, que trouxessem outras crianças para saber que não é só o Gilberto que precisa. Tem muitas outras crianças que necessitam do brinquedo. Alessandra, o que representa para o teu filho, para ti, a volta desse brinquedo que parece uma coisa tão simples e tão pequena para muita gente? Para mim é ótima a inclusão, né? Que meu filho faz parte aqui, está incluído na sociedade também, né? Para mim é emocionante, estou muito emocionada. Muito emocionada, muito feliz por ele e por todo mundo, por das crianças especiais, né? O que tu acha? O brinquedo voltou de uma maneira diferente, agora com o cercado, da necessidade desse cercado. Pois é,
Eu sou assim, eu não sou a favor desse cercado, porque eu acho que cercado não é uma inclusão, né? No momento que tem um cercado, não é uma inclusão. Eu acredito assim, que não tem necessidade de ter o cercado. Eu acho que os pais têm que ter a consciência que não precisa do cercado. A garantia de que ele é momentâneo, depende mais da atitude e da reação das pessoas, do comportamento das pessoas, né? Sim, eu acredito agora que o pessoal vai conscientizar que o balanço é para as crianças deficientes, né? O brinquedo retorna à praça com várias dicas e normas de segurança e também com um cercado. Cercado esse com dica de que deverá e poderá ser retirado no momento em que a comunidade de Cachoeira do Sul se comportar adequadamente e respeitar que o brinquedo é somente para os cadeirantes. O Rio Grande do Sul apresenta o terceiro melhor desempenho no país na geração de empregos formais em fevereiro. O saldo é de 13 mil vagas. Cachoeira do Sul criou 62 vagas. O saldo foi puxado pelo comércio e pelos serviços. O problema é que o município tem uma queda significativa no setor da indústria de transformação no acumulado dos últimos 4 anos, 27%, mostrando que a reação é abaixo do esperado. Ao total, foram fechados 829 postos de trabalho, segundo o levantamento estatístico da Secretaria de Desenvolvimento. Hoje, o setor possui 2.224 vagas, terceira posição no ranking de empregos do município, que é liderado pelos serviços. É hora do comentário de José César Pereira. Como será o futuro de Cachoeira do Sul? Será que o município pode voltar à liderança regional? José César analisa os fatores históricos que impediram o desenvolvimento de Cachoeira do Sul e as novas oportunidades que o município recebe. Tema recorrente, sempre atual, palpitante de todas as rodas em Cachoeira do Sul, consiste no tema referente ao desenvolvimento econômico. Pois bem, acho que seria necessário que fizéssemos uma retrospectiva para alcançar aí a primeira metade do século XX. E a chamada Revolução de 30 apresentou um projeto desenvolvimentista para o país e que consistia na industrialização. E efetivamente os resultados foram palpáveis. Tanto é que tivemos um êxodo, isto é, a fuga da população do campo, sem precedentes. Hoje o resultado é completamente inverso do início do século XX. Nós temos consistentes contingentes populacionais nas cidades, formaram grandes cidades e o campo se esvaziou. Pois bem, neste período todo, inclusive no pós-guerra, já se industrializava aceleradamente alguns municípios do Rio Grande do Sul, e aqui por perto de nós é o exemplo clássico de Caxias do Sul, da própria Santa Cruz do Sul, ali na Grande Porto Alegre, além da própria capital, Canoas, e mais alguns nesse segmento. E, no entanto, nós continuamos durante todo esse tempo, todo esse período, com uma atividade ligada ao agronegócio, extrativista, sem transformação. Tínhamos, é verdade, a pujança no campo, na agricultura, na própria pecuária. Mas agora, com o avanço da tecnologia, do processo de informação e mormente da globalização, nos ressentimos de um parque industrial, de uma vocação nova, de uma vocação industrial. A nossa indústria pesada, durante o final do século XX, efetivamente não se modernizou. E tínhamos uma indústria pesada de dar inveja. No entanto, desapareceu. O que significa dizer? Que Cachoeira, através de suas entidades e através do seu potencial político, não é, de sua célula política, de sua célula de segmentos empresariais, efetivamente não pensaram muito essa transformação. E o que ocorreu? Ficamos durante grande parte do tempo, ao final do século XX, não é? Aspirando algumas transformações, mas sem aquilo que se denomina planejamento e unidades integradas entre Estado, municípios e a própria União, não é? Para que se pudesse executar um planejamento prevendo não apenas um governo de 4 a 8 anos, mas para se observar um município para os próximos 20 anos. Não é possível, não é crível que um governador de Estado ou um prefeito de município possa pensar essas esferas por apenas 4 anos. E aí caímos naquela realidade de que só se administra passivo ou folha de pagamento. Mas esse desenvolvimento que deve ocorrer, não é? Cachoeira ainda tem possibilidade de alcançá-lo graças ao cientificismo de uma universidade.
Eu acho que a transformação pode passar por aí. Não poderá o município ficar silente e buscar uma parceria efetiva para executar um planejamento para os próximos 20, 30 anos. Não é possível. Eu lembro agora do episódio da Corsã. O prefeito tem razão em parte e não tem razão num outro aspecto. O primeiro aspecto em que ele tem razão, quando ele afirma categoricamente que foi uma peça fundamental, o município foi peça fundamental, suas entidades políticas, para que se mantivesse o contrato com a Corsã, o que eu também aplaudo e acho que isso é verdadeiro e até salutar. Por quê? Porque a estatal tem compromissos de ordem social que uma empresa que só visa lucro não pode tê-los. Então, o que ocorre? Não se pode imaginar que, realizado um contrato, não se tivesse bastante presente que esse contrato tem um prazo para ser executado. E essas obras de infraestrutura também obedecem a um cronograma. Portanto, é importante esclarecer que a verba a fundo perdido, que não ingressará para a Corsã, para que execute obras em Cachoeira e antecipe um cronograma e um planejamento, não pode tomar o município de surpresa, isso deve ser acompanhado. Então, o órgão político deve, efetivamente, manter um canal permanente com esses órgãos e estatais, de forma a acompanhar, digamos assim, a execução desses contratos que, via de regra, não são realizados. Portanto, não é possível agora reclamar de um contrato por inadimplido quando ele sequer ainda se exauriu. Mas, voltando ao tema da universidade, eu acho que a Universidade Federal de Santa Maria terá um papel importante. Inclusive, porque os cursos de vocação na linha das ciências duras, eminentemente técnicas, poderão, sim, assessorar entidades do município, do poder público, para executar, enfim, um planejamento para que Cachoeira possa avançar em breve tempo e buscar a sua verdadeira vocação. Não é segredo para ninguém que as poucas empresas que temos aqui, de tecnologia indiscutível e de vocação industrial indiscutível, seriam disputadas por qualquer grande município desse país e até por municípios já consagrados. Tamanha o esmero e a técnica com que trabalham. Portanto, é possível sim ampliar, é possível criar berçários de modo que esse tipo de tecnologia e esse tipo de desenvolvimento possa chegar àquelas camadas mais esclarecidas. Nós talvez desconhecemos um pouco do que temos aqui. É muito pouco? É efetivamente incipiente, ainda se comparado aos grandes centros industriais. Mas não é possível que fiquemos agora, para o resto da vida, apenas assentados na agroindústria, sobretudo, no agronegócio, nesta cadeia de planta, colhe e manda embora o grão. Eu acho que é, digamos assim, extremamente urgente que se passe a pensar num processo de transformação para chegar ao dito desenvolvimento. E, por outro lado, não é possível que não tenhamos representação política à altura da nossa própria história. Não é possível que um prefeito passe, por exemplo, em Brasília, angariando alguns recursos minguados nos gabinetes, sem que tenha a verdadeira força política a acompanhá-lo. Não é possível que isso ocorra quando se tem representação política. É preciso cobrar forte, é preciso, então, se estabelecer um planejamento. E, portanto, eu acho que esta é uma questão sempre recorrente, como disse anteriormente, e que deveremos pensar com todo o afinco. E nós, quero me referir à sociedade civil, às camadas representativas da sociedade e, sobretudo, claro, o poder político que deve ser sempre provocado. Os taxistas de Cachoeira do Sul estão cada vez mais inconformados. Reclamam da concorrência desleal e exigem providências da Prefeitura contra o transporte informal de passageiros. Mesmo ciente da situação, o município ainda não sabe como fiscalizar e autuar os motoristas que atuam ilegalmente. Foi-se o tempo em que os táxis eram a única alternativa para o transporte individual de passageiros em Cachoeira do Sul. Cada vez mais se amplia uma rede de motoristas que usam o próprio carro para transportar pessoas, oferecendo como vantagem o preço único da corrida, que hoje varia entre R$10 e R$15. As redes sociais são territórios livres para a abundante oferta do serviço de transporte informal e também se percebe muita procura. Os taxistas, há cerca de um ano, já se mobilizavam e exigiam providências da Prefeitura contra a concorrência desleal. Sabe que nós pagamos para trabalhar?
Vai na prefeitura e vê se eu paguei meu alvará, paguei meu ICS, paguei meu NPS. Eu sou aposentado e tenho que pagar NPS para trabalhar ainda, não é? Então eu acho um absurdo isso aí. O cara simplesmente chega aqui, bota um carro qualquer e vai trabalhar e cobrar 10 aí, fazendo o preço que estão fazendo. Tu acha justo isso aí? Não tem cabimento. Mas tem que ver as condições desse trabalho, né? Porque estão levando vidas, né? E vida não tem preço, né? Para trabalhar no táxi tem que ter alvará de folha corrida, bons antecedentes e por aí afora, né? E certamente esse serviço não está sendo feito dessa forma. Naquela época, o então secretário do Planejamento, Júlio Bittencourt, reconhecia a ilegalidade do serviço paralelo e prometia providências. Na medida em que nós temos um trabalho formal de táxi, que paga seus impostos, que paga todas as exigências que a prefeitura faz, né? E um serviço como esse não tem o mínimo controle por parte da prefeitura. Inclusive, me parece ser um problema de segurança. Isso é o que mais me preocupa, porque nós não sabemos quem é que está colocando esses anúncios na internet, quem é que está se predispondo a fazer esse trabalho, e isso me parece bastante preocupante. Se houver a orientação da jurídica de que este é um serviço ilegal, e me parece que é, né, nós estaremos a campo fazendo a fiscalização, identificando essas pessoas e tomando as medidas que forem necessárias. Só que nada aconteceu. E passados 12 meses, os taxistas se ressentem cada vez mais, reclamam do prejuízo que estão tendo e exigem providências. O vice-presidente do Sindicato dos Taxistas, Vilmar Vargas, já esteve de novo na prefeitura com outros colegas, denunciando e identificando alguns transportadores informais. São muitos. Quando nós levamos lá, na reunião que nós tivemos com o prefeito, nós levamos ali, eu não me lembro bem, mas 12 ou 15, nós já levamos e identificamos para eles. Tudo que tem no WhatsApp, a propaganda deles. Porque nós precisamos está devidamente cadastrado na prefeitura com ficha corrida do fórum, da polícia, no INSS, na prefeitura, devidamente a documentação toda em dia. E por que eles podem trabalhar sem nada? Então, é desleal, né? Nós somos fiscalizados e eles não. Então tem uma coisa errada. E a nossa lei diz que somente cadastrado devidamente na prefeitura para o serviço individual do passageiro, táxi pode fazer esse tipo de serviço. Olha, eu acho que todo mundo tem que trabalhar, né? Mas está vendo, isso aí está sendo um desleal. Nós temos alvará, taxa, um monte de taxa, e eles simplesmente pegam o carro e trabalham. No sentido assim, ó, se dá uma zebra qualquer, eles vão reclamar para quem? Nós, é só olhar o prefixo ali, vai nos denunciando, nós podemos sofrer sanção de perder até a concessão de um péssimo serviço, sei lá, qualquer coisa em desabono ao consumidor. E eles não, eles é tranquilo. Nós não, nós somos fiscalizados. E o prefeito determinou para o secretário que ele tomasse providência. E até o momento nós não vimos nada de providência a ser tomada. Qual o secretário? O Lara, Luciano Lara, né? E ele até o momento não tomou providência. O secretário Luciano Lara, mesmo ciente do caso e concordando com os taxistas, confessa que ainda não tem uma solução efetiva para combater ou autuar os transportadores informais. A gente sabe que não existe a possibilidade de fazermos um flagrante preparado. Mas a gente tem noção que existe, tendo em vista que a gente já está colhendo e até os próprios taxistas já nos trouxeram e a gente está juntando mais documentação necessária a respeito dessa informalidade que existe hoje, que é o 10zinho, ou 12zinho, ou 15zinho, eu não sei realmente, tá? Mas a gente sabe da existência. E o que a gente está? A gente está tentando juntar documentação, porque já tem propaganda até em Facebook das pessoas oferecendo esse tipo de prestação informal de serviço. Então, o primeiro passo que devemos tomar, acredito, ser notificar essas pessoas para dizer que eles estão agindo de uma maneira não legal, porque não tem regulamentação, não tem nada a respeito disso, da possibilidade de abrir esse dito Uber, digamos assim, né, na nossa cidade. Ou seja, eles estão trabalhando na informalidade de uma maneira, como posso dizer, de uma maneira que não está prevista em lei, né, e que
já que não há a previsão de regularização, não deve ser feito. As pessoas não devem se utilizar destes serviços, tendo em vista que os únicos que têm esse tipo de concessão autorizada pelo poder público são os próprios taxistas. Os taxistas estão acompanhando e muitos deles até flagrando esse tipo de serviço, a prestação de serviço. Isso não serve como prova? Assim, ó, não adianta, eles nos trouxeram a informação, isso já nos trouxeram, inclusive com fotos, entendeu? Mas não adianta tu me dizer que o fulano A, B, C é um homicida. A gente tem que ter essa prova. E essa prova a gente está buscando para não deixar dúvida de que as pessoas que a gente está intimando, notificando, sejam realmente as que estejam fazendo esse tipo de transporte ilegal no nosso município. O secretário reconhece de alguma maneira que esse tipo de transporte para a população, para quem usa, mesmo que voluntariamente, é de risco? Acredito que seja. A gente não sabe, porque a gente não tem o controle se o veículo está em dia, se os pneus estão bons, porque não tem aquela regularização junto ao município que nem os taxistas têm. E é o que eles cobram, até porque eles pagam por isso, né? Sim, e outra, é o tipo da coisa que aquele que estiver fazendo uso desse serviço, se for abordado, é óbvio que ele vai dizer que ele está ganhando uma carona. Jamais a pessoa vai dizer, não, eu estou pagando para ele me transportar. Então é de difícil prova esse tipo de coisa. E a gente vai fazer o possível para que isso inibir esse tipo de conduta no nosso município. 12h39, hora de Brasília. A gente quer saber a sua opinião também sobre este assunto. Táxi clandestino, o que você acha? Já tomou alguma vez? Já viu isso ocorrendo em Cachoeira do Sul ou na sua cidade? Mande a sua mensagem pra gente, o telefone é 51, código de área 51, 997697129. Você manda o seu recadinho pra gente através do WhatsApp ou no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O William Barreto manda mensagem aqui dizendo, acho que para esses carros Uber clandestinos, diz ele, deveria ter uma fiscalização bem rigorosa. Se querem trabalhar, que fizessem então, né, um cadastro para poder legalizar. Está valendo mais andar de ônibus em Cachoeira do que nesses carros. Obrigado, William, pela sua participação. Lembrando, né, às vezes é citada a questão do Uber. O Uber, embora tenha começado como um serviço de aplicativo, teve muitas dificuldades nas cidades, posteriormente veio a ser regulamentado. O que a gente está tratando, inclusive nessa reportagem, especificamente sobre Cachoeira do Sul, são serviços completamente informais, né, que estão ocorrendo e, evidentemente, gerando uma série de dificuldades para os taxistas. Considerando a situação de Cachoeira do Sul, não há nenhuma previsão da operação específica da empresa Uber, né, aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Bom, você de casa pode mandar a sua mensagem. Temos mais participações chegando também por aqui. A Tati Streb, ela é cachoeirense, está assistindo em São Paulo. Muito obrigado pela participação. Grande abraço. Matheus Freitas também passando por aqui, desejando uma boa tarde. Gabriel Wipiold diz aqui, não é só os táxis que têm prejuízo. Em todas as áreas tem os que trabalham sem pagar impostos, enquanto outros estão pagando. Cito o caso de salão de beleza. Diz ele aqui, tem muita gente atendendo em casa mesmo, tendo ponto comercial sem pagar os impostos. Tá certo, é isso aí, viu, Gabriel? Obrigado pela participação. Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui no NT Sul. Em instantes, aqui no NT Sul tem entrevista com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Burman. O campus Cachoeira do Sul já está em contagem regressiva para o recebimento dos 2 primeiros módulos. Você vai ver em reportagem especial tudo sobre o tratamento da água consumida em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul consome entre 15 e 19 milhões de litros d'água por dia. Mas, afinal de contas, qual é a rotina de consumo dos cachoeirenses? Quais as situações, oportunidades e datas em que os cachoeirenses mais gastam água? E tem ainda a previsão do tempo. Nós já voltamos. Até o final de abril, o novo campus da UFSM Cachoeira do Sul deve ser inaugurado. A reitoria da universidade trabalha para contar com a presença do ministro da Educação na solenidade de entrega dos 2 primeiros módulos de salas de aula. É a intenção da direção da UFSM Campus Cachoeira de iniciar a ocupação do novo campus no mês de agosto, em torno de 400 acadêmicos, a metade dos universitários da instituição local. Deverão iniciar o segundo semestre na Casa Nova. As obras de finalização dos 2 primeiros prédios estão em ritmo acelerado e com aporte financeiro garantido.
Ainda que não tenham como certo futuros repasses do governo federal que garantam a sequência das obras sem interrupções, o reitor Paulo Burman se declara empolgado com o andamento do projeto e anuncia solenidade de inauguração já para o mês de abril. Olha, estamos com a previsão de inaugurar pelo menos 2 blocos, no máximo no mês de abril. Nós estaríamos acelerando um pouco esse processo em função da possível visita do ministro da Educação à nossa universidade e a sua presença em Cachoeira do Sul. O ministro, na semana que passou, confirmou que não vai ter tempo hábil, em função da sua saída do Ministério, para estar conosco aqui, mas o convite já fica registrado para o futuro ministro. Nós não sabemos quem será, pode ser uma ministra, pode ser um ministro, mas o convite vai estar firme para que nós tenhamos a presença do governo federal em Cachoeira do Sul, reafirmando o seu compromisso com os investimentos naquele campus da Universidade Federal de Santa Maria. Aporte financeiro garantido para as próximas etapas do projeto? Não está garantido. Essa é uma das dificuldades que nós estamos enfrentando. Tem a mesma garantia da que nós tivemos em 2015, 2016 e 2017. Ou seja, é uma luta, é uma discussão permanente, um debate constante com o governo federal para que libere as parcelas que precisam ser liberadas para dar conta da demanda que tem o campus de Cachoeira do Sul e que tem vários setores da Universidade Federal de Santa Maria. E também, o que é muito importante que se diga, para a liberação dos códigos de vaga para os professores e técnicos administrativos para dar conta da chegada de mais e mais estudantes que todo ano aumenta no campus de Cachoeira do Sul. A gente aproveita para destacar mais participações aqui no NT Sul, através do nosso WhatsApp, através do Facebook também. Grande abraço para Elizabeth, quilômetro 0, Zona Norte de Cachoeira do Sul. Obrigado pela participação. O Adriano Silveira também passa por aqui. Ronaldo Ramos está lá em São Paulo, mandando um abraço para os filhos que estão em Porto Alegre. A Maria Clara, não é? Ele manda aqui o seu recadinho. Também passando por aqui a Josi Lopes, Carlos Machado, muito obrigado a todos pela participação. Você pode mandar o seu recadinho, mandar a sua opinião e a gente põe no ar aqui na Novo Tempo. Bom, nós vamos falar agora sobre tempo. Fim de semana teve chuva forte no Rio Grande do Sul. A entrada de uma frente fria que gerou a queda nas temperaturas. Vamos à previsão para este início de semana. Segunda-feira será de sol com muitas nuvens em Cachoeira do Sul. Não há previsão de chuva para hoje. Umidade relativa do ar fica entre 57% e 88%. Mínima de 13, máxima de 23 graus. Na terça-feira o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 7 milímetros são previstos para a terça-feira. As temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A chuva continua durante tarde e noite. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Um sistema de alta pressão atmosférica vindo do Uruguai traz ar seco e frio para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No norte e nordeste do estado, a umidade permanece e mantém cobertura de nuvens com céu nublado e encoberto com pancadas de chuva. Na região metropolitana, períodos de maior nebulosidade se intercalam com a presença de sol e não se afasta a ocorrência de chuva passageira. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Em Passo Fundo, no norte do estado, 19 graus. E em Santa Maria, na região central, 21. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 19. Você confere agora a reportagem especial sobre a água que consome em sua casa. Muitas vezes a gente só se dá conta da importância dela quando falta. E o hábito de utilizar esse recurso de maneira tão simples nos faz ignorar o processo de tratamento necessário. Certamente, boa parte de nós já viveu a experiência de visitar uma estação de tratamento de água, especialmente na época de escola, não é mesmo? Pois a nossa equipe de reportagem refez esse roteiro, mostrando como a água, ou como é o processo, da captação da água no Rio Jacuí até chegar na sua casa.
O rio Jacuí possui em torno de 800 quilômetros de extensão, desde sua nascente na cidade de Passo Fundo até o Lago Guaíba, Lagoa dos Patos e deságue final no Oceano Atlântico. Para o município de Cachoeira do Sul, o rio representa a maior riqueza natural. Um manancial que, apesar das agressões que sofre, ainda se mantém como fonte de uma das melhores águas para consumo humano. É dele a água consumida pelos cachoeirenses após ser tratada pela Corsan. A água que é captada do rio Jacuí vem aqui para a estação de tratamento, para o sistema que está aqui sob meus pés, é o floculador. Daqui é coletada a primeira amostra para análise e aqui neste local também, esta água já recebe os primeiros produtos químicos. O Peterson é o técnico químico responsável por esse serviço. Então aqui a gente recebe a água, aplicamos o sulfato de alumínio, que é o coagulante, e o cloro, que a gente faz a pré-cloração. E isso é só o início. Esses grandes tanques, os decantadores, recebem essa água onde segue o monitoramento e tratamento. A cada 3 meses, eles são esvaziados para a limpeza dos resíduos da água que ficam depositados no fundo. Esses minúsculos flocos que a gente vê se movimentando na água, na verdade, são as impurezas que os produtos químicos capturam da água e logo adiante essas impurezas passam por um sistema de filtragem. Aqui, ó, nesses canos, o Hermes pode mostrar, Hermes, nesses canos, que são dotados de filtros. Todos esses flocos, esses filtros ficam retidos aqui e esses filtros são limpos diariamente. A gente falou agora em sistema de filtragem da água para eliminação dos flocos. Peterson, aqui é a materialização desse sistema de filtragem? Isso. Olhando visualmente ali no exterior, a gente não consegue visualizar o que é um filtro. Aqui a gente tem um corte do filtro e a gente consegue visualizar todas as camadas que compõem o filtro. Então aqui tem todos os componentes de um filtro, desde o seixo das pedras maiores até a dupla camada, que seria o carvão antracitoso. Isso garante a pureza da água e a retenção de todas as impurezas? Isso, todos aqueles flocos que não sedimentarem durante o processo de decantação, eles vão ficar retidos nessa camada filtrante, nesse leito filtrante. Depois, diariamente, nós fizemos uma lavagem de cada filtro, uma retrolavagem, onde a água ela é jorrada de baixo para cima, por isso que é uma retrolavagem, e todo aquele material preso na sua superfície, ele é expulso para o rio. No laboratório, o Peterson revela que o monitoramento de qualidade da água que chega do rio e que é tratada é constante. Nós temos o monitoramento do processo, que é feito uma vez por hora, a cada hora, e depois mais aquele de água tratada, que é a cada 2 horas. Então, são parâmetros físico-químicos, porque a gente tem uma captação onde um rio está constantemente alterando a característica físico-química. Então, esses parâmetros nós analisamos de hora em hora para ver se tem alguma variação nessas características. Havendo variação nessas características, nós vamos fazer o adequamento da dosagem de produtos químicos. Bom, as pessoas eventualmente reclamam que a água está saindo branca, que nem leite, que está com uma coloração diferente, às vezes com sabor diferente. A que se atribui isso? Bom, a cor branca, o pessoal atribui muito ao cloro, mas erradamente. A cor branca é ar na rede. Normalmente, quando se faz um concerto de rede e é retomada a distribuição naquele ponto, há uma mistura, porque nosso sistema está sob pressão, há uma mistura com moléculas de ar, então ela vai dar aquela cor esbranquiçada. Depois, quanto ao gosto da água, a gente teve, próximo do final de ano, próximo das festas ali, a gente teve aquela semana que a água teve um gosto, né? O pessoal sentiu um gosto. A gente utilizou carvão ativado para remoção, teve um aumento no número de algas, mas dentro foi remetida a amostra ao DEAL Porto Alegre para analisar as algas, estava dentro do limite considerável adequado, mas ele alterou a característica
do gosto, porque as pessoas algumas pessoas são mais sensíveis a essa alteração de sabor e o gosto e odor. Então nós aplicamos o carvão ativado por alguns instantes, foi durante uma semana foi utilizado o carvão ativado e depois o rio voltou a oferecer aquela água que normalmente nós estamos acostumados a tratar. Quando acontece esse tipo de alteração, a qualidade da água, o tipo da água que se consome, ele oferece algum tipo de risco? O consumidor tem que ter algum cuidado a mais com essa água ou não? Não, absolutamente. Assim que a gente detecta quaisquer alterações na característica da água, nós já fazemos as análises necessárias. Esse necessário remetemos ao Laboratório Central de Porto Alegre e eles já nos mandam uma resposta imediata para ver quais as medidas necessárias para serem tomadas. A gente faz um canal direto também com o Químico Regional de Santa Maria, que ele nos dá todo o suporte técnico, né, para fazer uma adequação àquela característica pontual da água bruta, por exemplo. Então, nesse decorrer, a gente já vai fazendo os ajustes necessários para eliminar aquela característica indesejada na água, né? Mas a gente sempre está coberto por análises físico-químicas e microbiológicas. É para consumir com tranquilidade. 100% tranquilidade. Quem trabalha em Cachoeira do Sul trabalha abençoado. Quem trabalha na Corsã de Cachoeira do Sul é abençoado pelo rio Jacuí, porque ele é um rio que ele não muda a característica dele muitas vezes, ele mantém-se estável, suas características físico-químicas, então ele dificilmente nos pega de surpresa. Ele não altera a sua característica, porque ele é um rio considerado limpo, bom de trabalhar, ele tem uma água ácida, né? Um pouco ácido, o pH gira em torno de 6,5, 6,6. Ele não nos proporciona ter que utilizar uma quantidade muito grande de alcalinizante. Ele entra naquela faixa de floculação com floco bom muito facilmente. Então, ele é um rio muito fácil de trabalhar. Nosso rio nos oferece uma água de ótima qualidade para se trabalhar. Então, essa é a importância de, muito antes de tu fazer um tratamento correto, de você preservar. Todo esse sistema da subestação da Corsã possui capacidade para tratar até 24 milhões de litros de água por dia, para abastecer com tranquilidade os 11 reservatórios que distribuem água e abastecem a cidade. Cachoeira do Sul consome entre 15 e 19 milhões de litros d'água por dia. Mas, afinal de contas, qual é a rotina de consumo dos cachoeirenses? Quais as situações, oportunidades e datas em que os cachoeirenses mais gastam água? O Peterson responde com tranquilidade e até imagina justificativas para cada pico de consumo de água. Segunda-feira, porque as rotinas da casa são retomadas. No sábado, pela manhã, geralmente tem limpeza da casa e do carro. Após dias de chuva, sempre tem roupa suja acumulada e também datas especiais, como a Páscoa, Dia das Mães, dos Pais e Natal. E você pode conferir a lista completa, ou esta reportagem completa no nosso site novotempo.com/NTSul. Muito obrigado a você de casa que participou com a gente, mandou o seu recadinho aqui através das nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp. O NTSul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações igualmente em nosso site novotempo.com/NTSul. Ótima tarde para você. Tchau.